pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio, o Monstro, professor de Geografia. Hoje quero falar com vocês sobre geologia brasileira, ok? Vejam, a Terra tem hoje aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos. Nós não conseguimos mensurar o que significa isso. Você com seus 15, 16, 17 anos, eu com meus 20 e poucos anos, nós conseguimos ter uma ideia do que significa, do que representam esses 4 bilhões e 600 milhões de anos, que é a história do nosso planeta. Só para nós termos uma ideia do que isso significa, se a Terra tivesse surgido no dia 1º de janeiro, à meia-noite e 1, o homem teria surgido no dia 31 de dezembro, às 11h58 da noite, próximo ali, ó, estourar champanhe na virada do ano. A história humana, diante da história da Terra, é um piscar de olhos. E mesmo assim, o seu professor de história, a hora que conta a história da humanidade, ele divide a história do homem em 4 períodos, não é assim? A história humana dividida entre Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Pois bem, para contar a história de 4 bilhões e 600 milhões de anos, são muitos detalhes, são muitos fenômenos, são muitos acontecimentos. É por isso que os geólogos dividiram a história da Terra também em algumas fases, em alguns momentos, chamados de eras geológicas. Nossa, monstro, é aquela tabela que tem um monte de nome complicado que ninguém consegue entender nada? É aquela mesmo. Mas ó, não fica nervoso, é mais simples do que você imagina, ok? Lembra o seguinte, ó, o pré-cambriano. Pré-cambriano é a primeira das grandes eras geológicas, ok? A história da Terra, ao longo do pré-cambriano, ela representa 80%, ou seja, dos 4 bilhões e 600 milhões de anos, 80% ocorreu só no pré-cambriano. Foi o período de resfriamento da Terra, um resfriamento lento, formação dos continentes, formação dos oceanos, os primeiros vestígios de vida surgidos lá no pré-cambriano, não é isso? A era seguinte, conhecida como Paleozoico, paleo, passado, a próxima idade geológica, a próxima era geológica, perdão, o Mesozoico, meso de intermediário, e o Cenozoico é a era atual. Se alguém perguntar para você qual é a nossa era atual, você vai falar, olha, estamos no Cenozoico, especificamente no período quaternário, que é justamente o período onde o homem surgiu. Então vejam, nós estamos fazendo um breve resumo das eras geológicas para poder falar sobre o Brasil. A estrutura geológica brasileira, ela data lá do pré-cambriano, lá da primeira era geológica. Olha como a nossa formação geológica antiga. É por isso que no Brasil nós não temos grandes cadeias montanhosas, dobramentos modernos. Isso não nos pertence. Isso não está inserido no território brasileiro. Nós não temos no Brasil a ocorrência de fenômenos tectônicos bruscos, fenômenos tectônicos de grande magnitude. Vulcanismo no Brasil. Não acontece. Brasil vítima de tsunami? Graças a Deus. Não, isso não acontece. Ah, monstro, e terremotos no Brasil? Temos terremotos no Brasil? Temos. Temos terremotos no Brasil, mas são terremotos de pequena magnitude. São basicamente terremotos imperceptíveis. Então vejam, o que eu estou querendo dizer é que a idade geológica avançada no Brasil, associada à sua localização no interior, no centro da placa tectônica, chamada de placa sul-americana, isso confere ao território brasileiro um quadro não de absoluta, mas um quadro de grande estabilidade tectônica, de grande estabilidade geológica, tá ok? Outro fator importante, subsolo brasileiro, riquíssimo em recursos minerais. E essa riqueza, essa abundância e variedade de recursos minerais no Brasil se deve justamente ao quê? À antiguidade da nossa estrutura geológica. País marcado aí pela abundância do ferro, do manganês, do petróleo, temos um pouco de carvão mineral, temos água, granito, enfim. Nós estamos falando de uma estrutura geológica que serve como base justificativa para um subsolo riquíssimo em recursos minerais. Tá ok? Por hoje é só. Um grande abraço, boa sorte. Nos vemos numa próxima, ok? Valeu!